Olá para você que nos acompanha aqui no canal Momento Arbitragem no YouTube, canal esse do nosso caro Dr. Asdrubal, que me convidou para gravar para você um programa diferenciado, um programa leve, um programa que traga conteúdo sobre a advocacia consensual. E o nosso programa então é a Advocacia Consensual está 1, e eu vou gostar muito se você puder deixar o seu like aqui embaixo, comentar, compartilhar. Você sabe que dica boa é dica compartilhada, né? Então, começando hoje sobre advocacia consensual, o que é que seria, né? Vamos pensar inicialmente no que significa advogar, né? O que significa advogar? Você que é meu colega advogado, minha colega advogada. Bom, advogar é defender os interesses da parte contratante. Agora, você sabe que depois do CPC 2015, nós temos o sistema multiportas da justiça e existem muitas, ou melhor, talvez nem tantas, existem diferentes formas de você acessar a justiça, ou seja, você, advogado, advogada que é indispensável à administração da justiça, isso é um munus constitucional que nós temos, você tem mais de um caminho de possibilitar, de favorecer o acesso à justiça ao seu cliente. Em outras palavras, isso significa que você não precisa necessariamente ingressar com demanda judicial para resolver um conflito de interesses. Dito isso, a gente parte então para a seguinte conclusão: a advocacia é defender os interesses do cliente, não necessariamente em juízo. Concorda comigo? Já está caindo o fone aqui. Mas quem sabe faz ao vivo e o fone está colocado no lugar. Nós podemos pensar em outros caminhos para acessar a justiça. O CPC, no artigo 3º, ele fala em mediação, ele fala em conciliação. Mais adiante, se não me falha a memória, no artigo 176, ele fala em negociação. Nós temos as práticas colaborativas, aí por meio de um projeto de lei tramitando. Tudo isso para dizer que a advocacia consensual não se resume a fazer acordo. O acordo, ele é a cereja do bolo. Ele é o ponto final de uma estrada bem percorrida. E essa estrada, a forma de percorrer, a estrada que você vai escolher, na encruzilhada aí dos caminhos para levar a solução ao seu cliente, vai depender muito do caso concreto. Não existe receita de bolo, não existe um só meio, vários caminhos podem chegar a Roma, né? Vários caminhos podem chegar à solução que ele precisa. Você que é antenado com as tendências, que já leu um pouco sobre mediação, você sabe que a mediação é um procedimento voluntário em que as pessoas lá estão, portanto, exercendo a sua autonomia da vontade. Inclusive, a minha dissertação, ela versou sobre a mediação transformativa, que é uma das formas, uma das maneiras do mediador estar, do mediador conduzir essa mediação, de sorte a não interferir tanto, a deixar as pessoas mais livres para tomarem as suas decisões, a não ser tão invasivo, com perguntas às vezes até desnecessárias e que forçam um resultado que depois lá na frente não se sustenta. E para você pensar em autonomia da vontade, você necessariamente passa pela dignidade da pessoa humana, porque não há nada mais digno, mais próprio ao ser humano do que a liberdade. E a liberdade de dispor sobre os seus conflitos, de resolvê-los você mesmo, auxiliado, logicamente, pelos profissionais, o mediador na condução do diálogo, o advogado consensual, e aí está, qual é o seu papel na mediação? O advogado consensual vai estar na sessão de mediação como um CEO do conflito. Ele vai ajudar essa pessoa, esse seu constituinte, trazendo as balizas legais, trazendo as possibilidades jurídicas para resolver aquela situação. As melhores, as intermediárias e as talvez não tão boas, as ideias para resolver o conflito, baseadas sempre na legislação. Então você, meu caro amigo, minha cara amiga, advogado, advogada, você é indispensável na mediação. Indispensável. A Lei 13.140 fala que na mediação extrajudicial a presença dos advogados é facultativa.
pode haver presença. Mas eu lhe digo, com a minha experiência, de quem já vem trilhando esse caminho do consenso há alguns anos, os advogados são indispensáveis, eles precisam estar lá, porque as pessoas sabem dos seus interesses, às vezes nem sabem, viu? Às vezes elas só sabem das posições e mais pra frente eu vou diferenciar uma coisa da outra para você continuar aqui no canal da gente. Então, esse advogado, ele tem que estar lá para orientar, para trazer as balizas, né? As pessoas que estão lá nas posições fincadas, elas precisam descobrir quais são os seus verdadeiros interesses e conforme a mediação vai caminhando, conforme as conversas vão sendo, enfim, acontecendo, vão fluindo, conforme a linguagem que você achar mais adequada, essa pessoa vai acessando os seus reais interesses e o porquê daquele conflito está acontecendo e como é que ela pode sair daquilo por meio da mediação. E você, advogada, tem que estar ali para dar a mão àquela pessoa e mostrar o panorama legal. Você que gosta, de repente, aí dos filmes da Marvel, sabe aquele momento em que o Homem de Ferro joga naquela tela do Jarvis, se não me engano, quais são as possibilidades, como é que ele resolve a coisa, ele joga aqui, joga ali, linka? É você. É você na sessão de mediação. É você na sessão de negociação, por exemplo. Qual a diferença do advogado na sessão de mediação e de negociação? Um pouco diferente. Na mediação, você está ali auxiliando o seu cliente, né? O mediador está lá como condutor do diálogo e você vai então acompanhando, sugerindo, você advogado vai sugerindo, vai dando as balizas legais. Na negociação, um pouquinho diferente. Seu cliente pode estar ou não, porque na mediação tem o princípio da pessoalidade, ele precisa estar presente. Não dá para você fazer uma mediação só com os patronos. Perde a essência, sabe? Embora a pessoalidade não esteja necessariamente entre os mais importantes princípios, eu penso que a autonomia da vontade é o maior, mas não dá para pensar e nomear de mediação, né, uma reunião, uma sessão em que as próprias pessoas não estejam presentes. A gente pode dar um outro nome para isso, talvez conciliação, por exemplo, no meu humilde modo de entender. Mas voltando para a negociação, você, advogado, na negociação, você é o popstar, é a estrela, né? Não é só o CEO do conflito. Você pode estar em nome do seu cliente ou com o seu cliente presente. Então você ali vai traçar estratégias. Você já vai ter lido alguma coisa da escola de Harvard, claro, você é uma pessoa antenada. Então você já leu, por exemplo, ou vai ler depois desse vídeo, o Como Chegar ao Sim, ou Supere o Não, ou Além da Razão, Negociando com Emoções. Todos eles são frutos da Escola de Harvard de Negociação, livros que foram originados desse projeto de negociação que começou lá em Harvard, em 1983, se não me engano. Em 79, lá nos Estados Unidos, já houve a influência de um grande negociador, Roger Fisher, sobre o presidente dos Estados Unidos, então John Carter, para poder evitar uma guerra. Ou seja, a negociação é algo tão importante e de tanta inteligência e capacidade que pode evitar, por exemplo, uma guerra, como foi o caso, né? Havia aí uma tensão entre Israel e o Egito, e aí as habilidades de negociação foram utilizadas, isso é papo também para um outro vídeo, e não houve a guerra, houve sim um bom aperto de mão entre as duas nações representadas ali pelos seus, pelo presidente e pelo primeiro-ministro, né? O presidente do Egito e o primeiro-ministro de Israel, se não me engano. Então, voltando à negociação, você é o popstar. Você vai trazer as melhores opções, a melhor opção, a opção intermediária, a opção que não é assim tão boa, mas resolve o conflito e faz seu cliente ficar satisfeito, porque isso é um princípio do consenso. Anota aí. O cliente precisa estar satisfeito. Ele quer resolver o conflito, né? Nós somos talhados na universidade para o litígio, né? Nós somos, enfim, convidados a sermos excelentes litigantes, no sentido de termos sempre a arma adequada para estar parelho frente ao adversário, mas no consenso a lógica é um pouco diferente. E você vai ler escritos meus sobre isso. No consenso você tem que ser extremamente hábil em trazer soluções as melhores possíveis. Você precisa conhecer o ordenamento, você precisa conhecer retórica, precisa conhecer a argumentação, mas você precisa também entender uma certa psicologia das pessoas, né? A sua começando. Então, autoconhecimento, para quem trabalha com construção de consenso, é importante. Saber quais são os seus gatilhos emocionais, o que é que numa mesa de negociação pode botar tudo a perder porque você fica nervoso.
O que fazer quando ficar nervoso? Tudo isso a gente pode ir conversando aqui no nosso A Advocacia Está On. Mas eu vou avançar mais um pouquinho, peço só mais um pouquinho da sua paciência. Se a gente pensar agora numa conciliação, muitos de nós têm uma sensação, às vezes, até não tão boa, uma espécie de frustração, quando ouvimos a palavra conciliação. Porque na nossa praxis da advocacia litigante tradicional, a gente já se deparou com situações de chegar em audiências em que o conciliador vira: tem acordo ou não tem acordo? Ora, minha gente, só isso que é conciliação? Claro que não. A conciliação, ela é um movimento, ela é uma tentativa. A conciliação é uma tentativa, né? É um movimento feito ali pelas pessoas, as partes, né? Como a gente chama se houver processo judicial, mas uma conciliação pode ser tentada em escritório, com os advogados presentes, e pode haver um advogado no papel de conciliador, por exemplo, um advogado que concilie pessoas no seu escritório, porque ele é muito hábil, porque ele é muito cortês, porque ele também é um estudioso do sistema, e sim, na conciliação ele é autorizado legalmente a trazer opções, diferentemente do mediador, que pelo princípio da imparcialidade deve abster-se de sugerir, ele deve conduzir o diálogo, ele precisa ser expert em comunicação, de preferência expert em pessoas e, sobretudo, uma pessoa humilde, que não acha que sabe tudo, porque mediadores que acham que sabem onde vai chegar, eu penso que não estão na função adequada, porque quem resolve o conflito numa mediação são as pessoas. Na conciliação, são as pessoas, mas auxiliadas de forma ativa, digamos assim, de forma interventiva, para usar uma palavra mais adequada, pelo conciliador. Na negociação, quem resolve muitas vezes pode ser, sim, podem ser os patronos, porque tem autorização legal do seu cliente, do seu constituinte, para que possam, então, negociar, transigir sobre determinado ponto, sobre determinado direito. Essas três vertentes o CPC nos traz, mas o CPC não nos trouxe, à época, em 2015, a advocacia colaborativa, que é um método nascido nos Estados Unidos e que pode agregar saberes. Então, numa tentativa colaborativa, nós temos pessoa A, vamos nomear para ficar mais fácil, Maria, acompanhada do advogado José, nós temos João, acompanhado da advogada Joana, e nós temos, muitas vezes, podemos ter na equipe profissionais de saúde mental especializados em ajudar aquelas pessoas a saírem da situação conflitiva, a saírem das amarras emocionais para as quais os advogados não têm naturalmente estudo e, de repente, não tem também habilidade. Então, esse profissional, ele pode reunir-se com essas pessoas em reuniões em separado ou em conjunto. Ele pode reunir-se com essas pessoas em reuniões em separado ou em conjunto para ajudá-las a ter um respiro emocional, a irem processando aquela situação, e com isso o conflito já vai sendo transformado e os advogados colaborativos recebem o apoio das pessoas que os constituíram para irem caminhando nas negociações rumo ao desejado acordo. É bem sofisticado esse trabalho, existe uma capacitação específica no Brasil, ela é feita pelo Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, que eu indico, é parceiro nosso, eu acredito muito, eu comecei meu trabalho no consenso, meus estudos no consenso, com a formação em advocacia colaborativa e em práticas colaborativas. Ainda só para concluir sobre as práticas, pode ser que naquele caso em específico alguém duvide das contas apresentadas pela outra pessoa, porque o conflito ele mexe muito conosco, e não vai ter um vídeo da gente só sobre isso. E eu quero que você deixe nos comentários o que você gostaria de saber sobre essa advocacia consensual, né, ao longo dos nossos encontros por aqui. Então, pode ser necessária a presença de um financista, um financeiro, um especialista em finanças, para fazer uma anamnese, um raio-x das contas dessas pessoas e apresentar de forma neutra as suas opiniões, para que sirvam também a essa construção de consenso qualificada, que são as práticas colaborativas e que, vale dizer, se diferenciam da conciliação e da negociação, porque há a assinatura do termo de participação, indispensável. Esse termo faz com que as pessoas se comprometam a não litigar enquanto estão no tratamento do conflito. Eu repito,
enquanto estão tentando tratar o conflito por meio dos encontros colaborativos, as pessoas abrem mão de estarem no litígio, porque estão, e aí nós vamos conversar sobre isso também, acessando a justiça por meio desse outro caminho legítimo, que é a advocacia colaborativa, que são as práticas. São práticas porque integram outros saberes, não é só uma advocacia colaborativa, né? E por fim, a confidencialidade. Sempre há essa cláusula no termo de participação, e as informações que forem sensíveis e que não devam ser usadas usadas assim como arma de uma pessoa contra a outra, numa eventual, numa eventual falência ali da tentativa colaborativa, essas informações ficam protegidas pelo manto da confidencialidade e não podem ser acessadas pelos outros advogados que assumirão o litígio. Ou seja, o advogado colaborativo, ele trabalha na tentativa colaborativa. Não dando certo, ele é substituído pelos advogados litigantes justamente com o objetivo de proteger aquilo que foi falado no momento de baixa de guarda, vamos dizer assim, no momento em que as pessoas estavam distensionadas, tentando resolver os seus problemas sem intervenção do Estado juiz. No momento que vão perante o Estado juiz, muda a lógica, não é mais a lógica do consenso, vai ser a lógica litigante, e essas informações sensíveis não devem ser usadas sob pena de responsabilização civil e até criminal. É sério isso e é muito bonito isso. Um trabalho no consenso é um trabalho de construção, é um trabalho de desenvolvimento, não só das pessoas que estão ali, mas do próprio profissional, do próprio advogado, que se vê ali como um instrumento de realização da justiça de uma forma mais independente, né? Enfim, do Estado. E isso isso reforça a nossa autonomia, isso reforça a dignidade da pessoa humana, e isso está alinhado com o que traz o preâmbulo da Constituição de 1988, quando fala a nossa República Federativa do Brasil está comprometida com a solução pacífica das controvérsias. Gostou? Deixe seu like, deixe seu comentário, converse com a gente e continue acompanhando aqui no canal Momento Arbitragem. O nosso próximo, a Advocacia Consensual, está on. Grande abraço!